Método MIDI. É hora de aprender. Fala pessoal, dando sequência no método MIDI, nós temos um circuito com interruptor simples, com duplação. Nós estamos agora dando sequência ao diagrama elétrico, residencial e predial de número 11. Olá Ismário, tudo jóia? Olá Daniel, amigos do Clube do Técnico. Vamos começar aqui a diagrama e simbologia elétrico número 11, que se trata da parte residencial e predial. Correto. Daniel, no diagrama apresentado, na representação elétrica, é feito em duas formas. A gente vai agregar muito mais a segunda forma, porque é o que aparece na planta. Sim. Mas o aluno, ele precisa se encontrar. Certo. Então a gente vai tentar se encontrar primeiro dentro do diagrama e do esquema, da planta, para poder saber o que é. Tá? Então está representado de duas formas. A representação multifilar, que é a forma que é construída, e a representação unifilar, que é a do outro lado, que é a representação que fica na planta. Correto. Uma dúvida. O multifilar ele é muito parecido com comandos elétricos, né? Tem algumas... Sim. Também existe, Daniel, em comandos elétricos, alguma coisa em unifilar. Certo. Tá? Mas a parte unifilar ela fica mais pela parte predial. Certo. Tá? Correto. Porque por ser mais amplo, muito grande, então pode ser representado numa planta até menor. Correto. E pelo que a gente visualiza ali, o unifilar seria como construído, no caso, na residência dentro do cômodo, né? Exatamente. A unifilar é a representação elétrica dentro da parte estrutural. Tá? Então a gente vê lá um quarto, uma residência, um trecho, né? Que tem uma porta e uma janela, simplesmente, bem simples. Temos a parede e ela é representada na parte superior do teto. E uma coisa que a pessoa tem muita dificuldade, Daniel, é que essa representação em arco, que apresenta na parte unifilar, essa representação em arco, nem sempre ela é apresentada em arco. Geralmente em linha reta também. Mas como a gente está começando a entender, a representação em arco, ela diferencia as outras linhas retas que podem vir a aparecer. Então, a parte de compreensão fica mais fácil. E o que seria essa representação? Então, observe que nesse cômodo, no seu centro do cômodo no teto, tem um receptáculo com uma lâmpada de 100 watts e ela é identificada como L1. Correto. Essa lâmpada, certo? Ela está identificada também da mesma forma na representação multifilar. Só que eu mudei a potência, viu, Daniel? Sim. Por que eu mudei a potência? Para o aluno entender que eu posso colocar qualquer lâmpada, mas a lâmpada que eu colocar deve ser representada pela potência. Sim. Inclusive se ela for a LED, coloque-se na frente LED, que é mais baixo consumo ainda. Mas é apenas uma parte representativa, tá? Então eu posso representar 40, 100, 150, tá? Então por isso que os valores de potência estão diferentes, mas a identificação é a mesma, ó, L1 e L1. Então na laje, imagina na casa onde vocês moram, na laje superior, ela vem embutida o quê? Dentro da fusão do concreto. Esse eletroduto, vou mostrar para vocês aqui na parte prática. Esse eletroduto conjugado. Esse conjugado porque ele é flexível, tá? Esse é um eletroduto de meia polegada. Tem menor, tem maior. E também pode ser colocado tubulação. Mas a tubulação já é fixa. Então torna difícil a sua flexibilidade. Para que serve? Para fazer um duto. Que dentro desse duto vai trafegar os condutores elétricos. Então no teto tem toda essa montagem e depois tem uma caixinha. Eu vou mostrar uma das caixinhas aqui, mas já é a parte industrial, tá? Como se fosse uma caixinha industrial. Essa caixinha aqui, se fosse um tubo, esse tubo entraria aqui e seria sobreposto no teto ou na parede. Isso depende do que vai ser colocado aqui. Ela pode ser retangular, quadrada ou hexagonal. Na construção residencial, esse material é plástico. Tá? Então, para a parte residencial, geralmente se usa plástico. Então, dentro da indústria, sobreposto,
usamos, né, algo metálico, mas não quer dizer que possa usar esse. Mas geralmente, né, é exposta a estrutura, então eu posso usar esse tipo de material. E na predial, o plástico. Como que agrega o plástico? Eu tenho janelas, que é cortada a janela com um estilete, com um alicate de ponta, de alguma forma, e encaixa a tubulação devidamente aonde eu quero, a posição que eu quero. Tá? E isso aqui é concretado, fixo na posição correta e chega a tubulação. Dentro dessa tubulação, Daniel, dessa tubulação prevista, vai conter os condutores. Por exemplo, eu tenho um condutor aqui que está errado, viu, Daniel? Vou mostrar o erro já para a gente ir aprendendo, tá? Eu tenho um condutor, tá? Flexível. Não interessa para nós o tamanho do condutor, nem a bitola, e nem mesmo sua cor, tá? Ele vai aqui dentro. Para passar ele, ó, é difícil. Esse pedaço pequeno é fácil, mas na vida real precisa de um passa-cabo para puxar ele. Mas ele fica lá dentro. E ali trafega-se diversos condutores, tá? De diversos tamanhos, bitolas, circuitos diferentes. Isso depende da planta, diversos condutores. E aí traz o destino de energia até a carga e de energia até o acionamento e do acionamento até a carga e vice-versa. Depende do que vai ter. Então ele vai trafegar dentro desses eletrodutos. Bom, falando do cabo preto que tem uma falha, é isso. Dentro do eletroduto não pode conter o que? Emendas. Nenhum tipo de emenda. Então esse condutor preto, ele tem uma emenda aqui, ó. Né? Tem uma emenda aqui. Então isso não pode ficar lá dentro, viu, Daniel? Mesmo que a emenda seja bem feita, não se recomenda devido ao problema no futuro, né? Porque é onde que vai achar. Exatamente, é. Aí num problema de um mau contato nessa emenda aqui, depois de alguns anos, eu não consigo encontrar ela. Eu tenho que desmanchar tudo. Sim. Então, essa emenda que fica alojada dentro do eletroduto de passagem é errado. Aí então, eu tenho que coincidir isso, para que não fique, né? Como que eu coincido, Daniel? Se for necessário uma emenda? Usar uma caixa de passagem. Que fique a caixa de passagem em determinado momento, pode ser uma coisa, e aqui tem uma emenda. Correto. Eu tenho acesso a ela. No caso, essa caixa de passagem, ela é a 4x2, nós temos 4x4, né? É 4x4, 4x2. Essa medida é em polegada, tá, Daniel? Certo. Essa medida é 4 polegadas, 2 polegadas. Se eu colocar aqui, não vai ter essa medida. E outra coisa importante, eu noto que existem várias cores, né? Isso daí não muda nada em relação à cor do fabricante. É o fabricante e seu devido material, tá? Não tem um padrão oficial de cor, inclusive do conjugado. E ela também é específica para ser colocada no cimento, né? Ela exatamente, né? Ela tem a propriedade de trabalhar com a fusão do concreto, né? Então ela não vai danificar com o tempo, se caso for agregado materiais, vamos assim dizer, agressivo, né? Uhum. Como cal, cimento e outros produtos que são usados. Então ela é feita para isso. Essa é a primeira função, tá? Flexibilidade e proteção, trafegar os eletrodutos internos. Isso aí é representado pelo arco lá no desenho. Certo, ó. Lá no desenho. Ó, ele é representado por esse arco aqui no desenho. Aqui, tá vendo? Esse arco aqui no desenho. E dentro desse arco, que é o eletroduto, tem essas representações aqui, ó. Tá vendo? Essas representações como um risco, um L invertido, né? Olha aqui um meio risco. Bom, isso quer dizer o seguinte, está identificado aqui para facilitar. Isso é muito fácil. Isso quer dizer que dentro desse eletroduto tem um condutor fase. Tá? Tem um condutor fase. E esse outro condutor tem um condutor neutro. Não está identificada a cor do condutor, porém a sua bitola, que é o tamanho do condutor, quando não expressado, é de 1,5. Caso seja necessário expressar que seja 1,5, geralmente tem o padrão internacional numeral, que é o cerquinho sustenido e o número, né? Então você põe sustenido 1,5. Não precisa colocar milímetro quadrado, nada. Já sabe que é o padrão. Se tiver um outro condutor aqui com uma outra bitola, Daniel, será identificado o sustenido, que é o cerquinha, 2. Tá? Aí vem embaixo C1, que aqui não tem.
ou C2, ou C qualquer número. Esse C é o circuito. Então quer dizer que, como aqui só tem um circuito, então ele responde como se fosse um. Se tivesse mais de um circuito trafegando dentro desse eletroduto, ele ia estar separado essa fiação, Daniel, e ia estar identificado como C de circuito número 2. E a sua fiação, o cerquinho sustenido, 2, seria 2,5, né? Seria um condutor para esse circuito 2, no qual teria o condutor de 2,5 milímetro quadrado. A gente vai ver isso. Para não ter muita informação junto, a gente vai ver isso. A gente vai saber que esse aqui é o eletroduto, não é um condutor, e isso aqui é a especificação de qual potencial elétrico do condutor representa aqui dentro. Não representa cor, não representa nada. Certo. Então vamos analisar de uma forma diferente. O que eu preciso chegar até esse receptáculo da lâmpada? Uma tensão elétrica que chega nela. Então, se a gente for pensar aqui na representação multifilar, o único condutor que chega é o neutro. Olha, temos uma rede de 127 volts, fase mais neutro. E o neutro vem em cima, neutro. O padrão do neutro é o azul. Sim. Tá? Esse condutor azul, ele vai embora para a rede. Mas ele desce aqui, ó, até esse receptáculo que tem a lâmpada L1 e recebe esse ponto como N de neutro. Correto. Tá, olha, qual é a simbologia unifilar do neutro? Esse L invertido aqui, ó. Está identificado como neutro. Então aqui dentro passa um condutor, que agora está representado aqui, que eu pus uma cor azul, mas não aparece aqui, mas observe que não tem a bitola. Correto. Tá. Nesse caso, é 1,5 milímetro quadrado. Certo? Sim. Quando não tem representação, é 1,5 milímetro quadrado que vai passar. Se caso fosse 1 milímetro, eu tenho que representar. Sim. Certo? Ah, mas eu tenho circuito com 1, com 1,5, com 2, com 4. Para não ter confusão, representa tudo. Aqui não aparece a representação em função de ser um único circuito bem simples. Tá? Então, mas olha para você ver. Temos aqui o disjuntor que protege, um dispositivo de proteção, que protege a fase. Daniel, proteja sempre a fase. Sempre é fase, né? A fase deve ser protegida. Nesse caso, é um circuito monofásico. Então, a fase... Da onde que vem esse disjuntor? Disjuntor DJ1. Vem do quadro de distribuição, ou quadro de disjuntores. Ele está lá no quadro. E vem um condutor de cor preto. Correto. Então, no caso, esse disjuntor está protegendo esta ligação, né? A função do disjuntor é proteger o condutor. Sim. O limite máximo de trafegar a corrente no condutor. Não é a potência da lâmpada. Certo. Porque depois a gente pode executar um outro exercício. Qual é um cálculo que pode chegar a esse valor? E você vai ver que a corrente que passa aqui é bem pequena. Sim. Né? E o condutor está hiperdimensionado. Bom, sabendo que aqui está representado como fase cor preto, eu desci uma derivação. Essa derivação recebeu o nome de fase. Sim. Que é a ponta do botão. Botão 1, BT1. Quem é o BT1? Né, vamos ver já já. Estamos lá no unifilar, ó. Então, vem aqui no eletroduto, passa uma fase. Essa fase passa por aqui, não é ligado na lâmpada, continua, porque tem uma extensão aqui, ó, que desce até a parede e vai lá no interruptor BT1. Essa bolinha aqui é a simbologia unifilar desse equipamento aqui, ó. Desse interruptor simples. No caso vai ser o interruptor de liga, né? Para ligar a lâmpada. Isso, vai ser um interruptor que vai acionar a lâmpada, que vai acender a lâmpada do quarto. Sim. Então a fase chegou nele, ó. Como que eu sei? A fase veio por aqui, ela passou por aqui, chegou até aqui, ó, fase. Tá. Mas aqui não identifica qual pininho eu vou ligar. Não identifica. Por isso que a gente precisa ter esse outro circuito multifilar para ter uma leitura. Correto. A gente está aprendendo aqui mais a leitura do unifilar. Sim. Tá? A interpretação. Já já nós vamos aprender como é que funciona. Certo. É um outro setor. Bom, feito isso, Daniel, sai do interruptor BT1 um outro condutor, RT. É a abreviação de retorno. Retorno. Ele pode ser um retorno número 1, número 2, número 3. Ele pode ser um retorno RP, retorno paralelo. Depende, tá? Bom, aqui nós adotamos
a identificação como RT, retorno. E o condutor recebe cor amarelo. Correto. Que vai até onde? O retorno transfere para a carga, aqui nesse caso L1. O retorno é representado por esse risquinho pela metade. Certo. Ó, retorno. Então aqui desce o fio fase e desce também um fio fase preto e um amarelo para essa eletroduto. Olha, vamos fazer uma analogia. Se eu pudesse ver esse conduíte, já tem outro nome, né? Sim. Conduíte, que está descendo para a parede, que vai até o interruptor, como é que eu viria ele numa caixinha de passagem? Seria assim, Daniel. Ok, uma coisa importante que o professor comentou, que no esquema multifilar aparecem as cores dos cabos, né? Já o unifilar não. Exatamente. Mas aí é um padrão proposto, tá? Nós temos um padrão proposto. Algumas cores deles são sobre a norma BNT. Certo, padrão. E outros é um padrão proposto. Entendi. Depois a gente vai chegar nesse ponto, né? Ou acesse o curso de elétrica residencial também. Sim. Fica mais fácil. Nosso método aqui é a interpretação do desenho. Então podemos observar que chega um eletroduto, tá? Chega um eletroduto numa recipiente, numa caixinha de passagem, né? E nesse caso aqui tem um interruptor. O que vai chegar nele? Vai vir dele um condutor preto e um amarelo. Certo. No A caso, fase sim. e o retorno. Certo. Então, vou mostrando aqui no diagrama. Então, no caso, o preto e o amarelo. Exatamente. Chegando no interruptor, está Isso. dentro da caixa. O que passa lá no teto? No teto, Aonde está a lâmpada no circuito unifilar. aonde está a lâmpada, vai vir para a lâmpada, no caso aqui, a cor azul e o amarelo. Exatamente. Mas observa para você ver. Vai ter 2 eletrodutos. Sim. Tá? Observe lá. Um vem do quadro de distribuição. E o outro está descendo para o interruptor. Correto. Certo? E quais são os condutores que chegam? Então vamos lá. Do quadro de distribuição chega fase neutro. Certo. E o fase está representado em qual cor, Daniel? A fase, voltando aqui para mostrar para vocês, ela está sendo representada na cor azul. Não. Olha para você ver. Vamos lá, na cor preta. Isso. Correto. O azul é sempre neutro, Sempre Daniel. neutro, Sempre. isso aí. Então vai Sempre chegar, ó, do eletroduto que vem do Mostrar pra quadro, vocês. um condutor de cor preto que representa a fase e um condutor azul que representa o neutro. Correto. Chegou aqui. E o que vai descer no próximo eletroduto que vai para o interruptor? Vai descer a fase e o retorno. Vai ter uma fase e um retorno. É isso que vai descer. Então a gente tem que entender o seguinte, Daniel. No eletroduto que está indicado lá no esquema um pouquinho. Voltando aqui. Lá no esquema. Ok. Isso, no eletroduto, na caixa de passagem da lâmpada, tem 4 fios. Certo. Ela tem a entrada que está chegando do quadro de força Correto. e está descendo também Sim. para o interruptor na parede. Certo. Então você pode ver agora os dois lá no desenho. Tá. É interessante. Por que você fala que são 4 fios? Ah, tá. Ó, separando o circuito, olha. Certo. Isso São vem do quadro de força. 4 fios, mas na verdade o preto ele acaba sendo um. Exatamente. Mas aí cai naquela situação que se eu tiver que passar fio por fio, Sim. eu tenho que emendar. E a emenda é necessária dentro da onde? Da caixa de Aqui passagem. dentro. Entendeu? Eu poderia passar um fio direto? Poderia. Sim. Mas eu acho que a parte explicativa é mais fácil. Correto. E aí eu já fico nessa situação que essa emenda necessária é necessário executar aqui. Ah, mas vai evitar emenda? Vai. A prática vai fazer isso. Sim. Mas nesse caso, o mais difícil torna mais didático. Sim. E é o que vai encontrar. Então chegou aqui o potencial fase
representado a cor preta, e o potencial neutro, representado pela cor azul. E está descendo a fase, olha, a mesma cor, Sim. e vai voltar um retorno. Bom, é isso que está dentro do eletroduto. Não apresenta cor, nem tamanho do condutor nesse caso. Sim. Tá? Bom, feito isso, eu vou emendar aqui. Correto. Então, Eu feita essa emenda, o que vai acontecer? A suposta emenda de passagem, que a gente tinha aquele erro, né, que eu mostrei no vídeo, ela estaria aqui dentro. Ela tem que conjugar, ela tem que coincidir aqui dentro. sim. Seria essa emenda. Tá? E levaria a fase lá para o interruptor. Devo deixar uma coisa bem clara. Então, quanto que eu devo deixar de fio sobrando aqui para trabalhar? Olha, é o necessário para que você possa fazer a manutenção. Então, mas olha para você ver. Quando a gente deixa o necessário, então eu vou deixar um pedacinho assim só, Daniel. Sim, Só que eu posso cortar errado, pode ter problema. aí eu fico limitado. Então, na hora da manutenção, existe um fator perda. Então, eu recomendo deixar uns 5 dedos, Sim. que é suficiente para você decapar o necessário, ver se está certo, fazer a emenda e o que sobrou, alojar aqui. Correto. Esse alojado, ele vai se alojar parte dentro do condutor, parte para lá, e se a mãe tiver uma manutenção, eu ainda tenho uma extensãozinha necessária. Sim. Agora, se eu ficar limitado, eu tenho que trocar tudo. É um problema sério, né? Lembrando que, se eu precisar soldar a emenda, fica difícil. Toda hora de trabalhar aqui fica muito apertado. Então, uns 5 dedos está de bom tamanho. Aí o excesso você corta e vai. Agora, não vou deixar 50 metros, né? Não adianta. É perda. Tá? É 2 trabalhos. Então, essa é o padrão. Depois, com o tempo e a prática, você vai chegando a um bom senso que você consegue economizar. Eu já vi instalações que a pessoa deixa tanto fio dentro da caixa que não consegue fechar a tampa, né? Exatamente. Fica aquele miolo de fio e você não consegue colocar a tampa e o que você precisa. Mas lembrando que tampa o que você precisa, vamos remover um pouco essa caixinha para ficar fácil. Sim. E vamos focalizar em L1. Então vamos lá. Mostrando aqui o diagrama, né? Isto. L1, certo? É uma lâmpada. Sim. Só que eu não coloco a lâmpada direto lá, né? Não pode, né? Então existe receptáculo. Muitas pessoas falam bocal, mas não é o correto, né? O correto Não é o correto. receptáculo. É receptáculo, né? Sim. E ainda tem um código, né? Correto. Conforme o tamanho e o tipo da lâmpada. E o tipo da lâmpada, tá? Nesse caso, a gente não vai entrar nesse detalhe ainda, porque vai ter outros tipos de lâmpada e a coisa, né? Vai longe. Vai agregar nessa situação. Mas para a gente entender, existe um receptáculo e existe uma lâmpada. Olha, eu peguei uma lâmpada, poderia pegar uma outra lâmpada, poderia pegar uma lâmpada LED, né? Mas Certo. eu peguei essa aqui, ó, demonstração. Uma lâmpada econômica, né? Sim. Que está sendo substituída pelos LED atualmente. Atualmente pelos LEDs, né? Lâmpada LED. Bom, observa um detalhinho. Ela vai rosquear precisamente no receptáculo. E o receptáculo tem a seguinte função, Daniel, de transferir todo o contato elétrico da rede para a lâmpada. Certo. Bom, então é só colocar os 2 fios aqui e sair correndo. Não. Um abraço. Não. Infelizmente não, tá? Tem uma jogada em virtude de segurança. Segurança. E Deus deixou bem claro, mas que está cursando agora, né? Ele já deve ter ouvido essa frase. 110 não mata, Daniel. Depende. Não, depende. Se cair 110 toneladas na sua cabeça, vai matar. Depende da hora do momento, porque o que mata não é a tensão, é a corrente. Então é assim, 110 volts é uma variação de 127 volts. Correto. Tá? E essa tensão, ou qual seja ela, 220 volts, 380 volts, 13.800 volts, não é a tensão que te mata. É a corrente elétrica que passa em determinada parte do corpo em determinado tempo, que poderá ser fatal. Tá? Bom, sabendo disso, eu tenho um potencial que é representado pela letra RT no esquema elétrico. Sim. O que é o RT? É o retorno. Retorno. É o retorno. O retorno, ora, é nada, desligado, certo? Ou ela é o potencial elétrico fase. Isso depende se o meu interruptor está ligado ou desligado. Sim. Por isso que é um retorno. Então, se ele for fase e colocar a mão aqui dentro,
a conversa não vai ser muito boa. Com certeza. Certo? Mas você não vai fazer isso, é claro. Né? Sim. Onde está o risco elétrico? Em você colocar a mão aqui, ó. Justamente na hora de pôr a lâmpada ou tirar a lâmpada. Então, porque você está fora de norma. Né? Entendeu? Ó, porque você está fora de norma. Sim. Você pode encostar o dedo aqui. Bom, mas para isso acontecer, é simples, Daniel. Eu tenho dúvida. Retorno vai aonde? Sempre no meio. Então, se você observar, aqui dentro, o encaixe central da lâmpada, ele encaixa ali, ó. E esse encaixe sai nesse pino lateral aqui. Então, esse é o pino no meio. Esse é o retorno. Porque o momento que eu tiver com a lâmpada lá, Daniel, e esse pino está conectado, que é onde pode estar energizado em função do interruptor, quando eu rosquear ele e soltar, automaticamente desliga a distância aqui, e aqui eu tenho neutro. Sim. Então não tem risco de choque elétrico. Não tem nenhum risco, né, de choque. Entendeu? E mesmo que ela estiver conectado aqui eu tenho neutro. Porque Sim. aqui está a fase. Então isso diminui bastante. É um padrão. Né? É um padrão em função à segurança. Certo. Então, o meu condutor, representado pela identificação retorno RT, que vem do interruptor da caixinha, vai ter que ser conectado nesta parte interna aqui por segurança. Aqui, ó. Onde representa o meio. Correto. E o outro lado vem da onde? Quem que é o outro lado que tem que eliminar? Se o retorno é o potencial de fase, então eu preciso do neutro. Correto. Então o azul vai supostamente do outro lado. Então dentro da minha caixinha, que é a parte central lá onde se encontra a lâmpada, e na devida parte que só representa a iluminação, vai ter o suporte correspondentemente assim fixo, onde a fase estará desse lado e o neutro estará lá na parte da rosca. Sim. E os outros fios? Lembrando que o preto está emendado, passou embora, né? O preto foi o condutor que desceu para quem? O condutor preto, que é o fase, ele simplesmente foi emendado, certo? O neutro está aqui, saindo, ó, saindo, o neutro, a fase foi emendada e voltou um retorno. Aí sim cai naquela situação que eu falei para você, só tem os dois conectores aqui. Esse aqui é o retorno e esse aqui é o neutro. Porém, e lá no interruptor, Daniel? Lá no interruptor, que é a caixinha que fica na parede, vai vir quem? Vai vir dois condutores. Que é a fase que foi feita a emenda e o retorno, que é o amarelo. E como é que eu ligo o interruptor? O interruptor é um interruptor simples. Ó. Tem diversos jeitos. Ó. Esse é um interruptor simples. Por que eu sei que é simples? Porque ele tem duas encaixes. Inclusive acabou de cair um parafusinho aqui agora. Já vamos pegar já. Ó. E perde bastante, viu, Daniel? Sabe o que eu recomendo o eletricista fazer? Ele tem um potinho plástico, nunca de vidro. E à medida que for substituindo esses equipamentos, e tiver que jogar fora alguma coisa, ou quebrou, você pega esse parafusinho, que nem sempre é do mesmo modelo, mas, né, e põe naquela caixinha. Porque o dia que tiver no lugar de perder, depende da situação, você tem que trocar a peça inteira. Correto. Não adianta amarrar o fio aqui. E lá, passar, amarrar, não adianta. Então, eu tenho que colocar. Então, nessa hora, esse parafusinho, correspondentemente, vai ajudar. E ele cai e foge da sua visão mesmo, porque tem essa característica, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Uhum. Essa, na verdade, é uma dúvida minha mesmo, até, né, para você poder aí tirar, que eu acredito que é a dúvida de muita gente. A pergunta é: existe um padrão de fixação da tomada, no caso deste botão, na parede? Para cima liga, para baixo desliga ou não? Olha, não existe um padrão. Mas existe uma situação, Daniel, onde liga e desliga para o deficiente visual. Alguns interruptores europeus já está vindo marcado aqui a identificação em braille. Certo, entendi. Ah, mas que vantagem tem, né? Não, concordo com você, não tem a vantagem. Mas em um local que tem mais de uma pessoa, só porque um tem a deficiência visual, não quer dizer que o seu companheiro do seu lado tem que ficar no escuro. Certo. Porque o deficiente visual, ele tem o mesmo habitat que um ser humano normal.
Sim. Então foi adotado isso. Então quando você passa, você consegue saber se está alto, certo? Se está alto, e ele sabe que tem uma identificação aqui. Então, pela essa identificação que fica em braille aqui, é o lado que está ligado, que é o contato aqui. E também, quando ele passa a mão, ele sabe que essa parte está alta. No puxar a mão, ele sabe que está apagado. Mas se o cara fizer assim lá, você entendeu como é que ele pode se perder? Então, se você entender, é para a esquerda, é para a direita. Bom, se você for pensar, né, você vai puxar a mão, você vai identificar. De cima para baixo. Certo? Sempre no sentido horário. De cima para baixo, a mesma coisa. Só que como isso não é uma regra, então o deficiente ele pode se encontrar aqui, em alguns botões. Mas não é uma norma. Não tem essa normalização. Nem americana, nada. Entendi. Então é algo que a gente vai ver no futuro. Tá? Sim. Para essa adaptação. Porém, você fala, nossa, eu vou colocar aqui entrando, saindo. Eu recomendo o seguinte, passe a mão. Trabalhe no sentido horário. Outra pergunta que o pessoal faz, mas é sempre deitado, é em pé, é diagonal? Bom, a norma na planta, na identificação, não identifica se você vai colocar na parede dessa forma. Sim. Ou dessa forma. Ou dessa forma. Não tem. Não tem. Vai uma questão de estética, né? Só tem alturas. Sim, altura padrão. Que diga-se passagem já está em mudança também. Também? Tem alguns problemas com a altura. Você fez coisas. um comentário até interessante, né? Você falou assim, o pessoal que tem aí uma certa deficiência, principalmente o uso do braille, né? Mas, no caso, se a pessoa é cega, por que ela vai ligar a lâmpada? Mas porque o não companheiro necessariamente dela. é lâmpada, né? Sim. Pode ser uma campainha, pode ser uma ventilador, sirene, pode ser um ventilador, pode ser até mesmo um sinal para estar avisando alguém para ajudar. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Não vou falar marca, mas vamos falar de perfume. Sim. Você vai comprar um perfume de uma grande marca no Brasil e você passa lateralmente, tanto na caixa quanto no invólucro, tem braille. Correto. Mas não quer dizer que ele vai usar o perfume. Sim, alguém pode pegar para ele, né? É uma questão de adaptação, né? Correto. De reconhecimento, né? De implantação social. É válido. Acho que o fabricante colocar aqui uma identificação na hora de fazer o plástico, mas é uma coisa que está acontecendo ainda muito lentamente. Sim. Provavelmente veremos, né? Com certeza. Bom, falando no interruptor simples, como é que eu sei que quando o interruptor simples ou não é? Bom, ele só tem duas conexões. Esse é o simples, duas conexões. Eu tirei o parafuso para já não perder o outro, tá? Tá. Duas conexões. Como é que eu tenho acesso ao condutor aqui, Daniel? Olha, uma regrinha, eu tenho dúvida. Lembro que o potencial fase para o interruptor, sempre potencial fase é o preto. Certo. Correto? É a cor preta. Ó. Mas pode ser vermelho. Sim. Mas é o preto, nesse caso. Tá. E o retorno? O amarelo. Lembra que eu falei no receptáculo? Eu tenho a dúvida. Coloco o potencial de retorno, que é o potencial da fase, sempre no meio. Sim. Sempre no meio. Olha lá. Então eu tenho dúvida, eu coloco sempre no meio. No meio, justamente para não ter nenhum problema no caso aí, de você fazer uma derivação de ligação, né? Exatamente. Porque se for, ou no caso, se você tiver um interruptor paralelo, se você identificar, você pode usar ele no lugar do simples, desde que você saiba o lugar. Como não é uma norma também. Sim. Não é uma norma, mas para facilitar, fazer uma facilitação na implantação do circuito elétrico na sua casa, ou no seu estabelecimento, ou na sua empresa, então fica muita informação. Eu tenho dúvida sempre no meio. Lógico, devidamente decapado, né? Correto. Devidamente decapado, tudo. Eu estou falando apenas simbologia. E tem um parafuso. Não vou dar um nó aqui, amarrar fiozinho assim, não. Tem parafuso. Tá? Uma outra dúvida. Na elétrica, na indústria, nós usamos aí os conectores, né? Nos cabos. No caso da elétrica, é recomendado ou não? Necessariamente é recomendado usar o conector na ponta do cabo? Isso não tem regra também, tá? Sim, conector existe, fino. a gente vai ver isso, tá? Tem o conectorzinho prensado, tem a capa de alumínio, ponta soldada, conector soldado, tá? Isso vem de uma área militar. Correto. Aonde que é o conector, por exemplo, é soldado? Na marinha. Mas quando eu falo marinha, é geral.
Por causa de algumas características. Mas ele não é só soldado, Daniel. Ele é colocado um revestimento, e nesse revestimento tem uma pasta aonde não tem contato, essa pasta isola da salubridade do ar em alto mar. Correto. Que diminui. Só que sobe o custo. Então tem esses agregos. Bom, eu simplesmente vou decapar o fio e colocar lá. Mas se eu quiser colocar um acabamentinho, posso. Se eu quiser soldar a ponta, posso. Ah, mas não recomenda soldar, não sei o que tem, né? A gente vai ver tudo isso, se recomenda, não recomenda, o que é fácil e o que não é. Certo. Então eu tenho dúvidas sobre o retorno, ponha sempre no meio. Interruptor simples, 2 conexões, simples. Qual é a função dele? Acionar e desacionar uma lâmpada. Qual é a corrente máxima que eu posso passar nesse contato aqui? Aí no caso tem que dar uma olhada aí. Exatamente. Não vai conseguir ver porque é muito pequeno. Vai aproximando que dá. 10 amperes, Isso. 200 e... quanto? 260 volts? 250 volts. 250 volts. Tá? E ele começa, se passar muita corrente, ele começa a centelhar e tem aquela característica que você bater ali, né? Você vai parece observar que isso tá quando acendendo uma lâmpada. ele forma um arco aqui dentro. Esse arco vai corrompendo e quando vê ele já não... Ele acaba com o contato aí. Já era. Tá. Então é excesso de corrente ou até falha, né? Certo. Porque ele é exposto, ele é aberto à umidade. A umidade entra lá e também provoca essa característica. Então, sabe, N possibilidades. Mas a característica também que você vai sempre encontrar. Nunca, Daniel, nunca vai entrar uma conexão neutro. No meio. Nenhum dos dois lados. Nunca vai. Certo, O jamais. neutro não é a cor. A cor neutra, pelo padrão ABNT, é o azul. Sim. Mas não importa a cor. Lembrando que a cor aqui, ó, a capa, é só isolante. Ela não passa corrente elétrica. O que passa é aqui, ó. Dentro do condutor. Mas a representação por norma é o azul. Ela nunca vai estar conectada dentro de um interruptor. Se isso acontecer, já está errado. Está errado. Já está errado. Então, isso, se você observar lá no diagrama, Daniel. Vamos lá para o diagrama. No diagrama. Observa que no diagrama multifilar, vem para o interruptor fase e retorno. Não tem neutro. Sim, fase Olha e retorno. no unifilar. O neutro é um Lzinho de pé. Não chega ali. Sim, porque ele É está desnecessário chegar ali. Porque esse circuito do interruptor... Ah, mas eu tenho uma tomada. Calma, lá na frente vai ter isso, essas possibilidades. Sim. Tá? Aí vai ter identificação também. Bom, sabendo disso, Daniel, é óbvio que se eu ligar tudo, né? O que vai acontecer? Vai acionar ou desacionar. Sim. Vai acender ou apagar. Correto. Então, o circuito simples, como se diz, está em função do botão que vai acionar uma carga e nesse caso uma lâmpada. É Tá? a lâmpada, né? Poderia acionar alguma coisa? Depende da corrente. Sim, depende da corrente e também é uma coisa importante, né? Depende da corrente e também depende do uso do circuito que você está empregando. Exato. Eu poderia colocar um ventilador? Poderia. Sim. Ele ultrapassa 10 amperes? Depende do ventilador. Exatamente, tá? Ah, mas só ligaria e desligaria? Mas tem comando para ventilador, né? Sim. Mas é um caso à parte. É um caso à parte. Poderia colocar uma campainha? Poderia. Não. Por que não? Porque não é um botão pulsante. É Sim. um outro botão. Você não vai ficar... né? Então, com o padrão de campainha predial residencial, não poderia. Mas se eu quero chamar você lá e eu cansei. Ó, Daniel, vem aqui, eu posso lá... Você vai ficar mordido, não vai? Sim. Tá, mas eu poderia sim. Mas pelo padrão, se fosse uma campanha dentro da parte predial, ela teria que ser pulsante. A não ser que você criar um sistema que só vai se desligar quando alguém vir e desligar. Por exemplo, eu chamar uma pessoa, né? Aí, É uma coisa que pode seria uma acontecer. automação. É uma automação. Tá. Correto. Olha aqui, ó, um outro interruptorzinho de sobrepor de parede, muito usado até hoje, ó. Certo. Como é que eu sei que ele é um botão simples? Parte de trás. Ó, já não tem um parafusinho também. Deve estar na caixinha. Lembra que nós guardamos a caixinha? Guarde na caixinha, ó. Qual que é o correto, Daniel? Nunca deixar ele solto. Apertar ele. Sempre deixar ele justo. Não é apertar de sair sangue, tá? Sim. Porque quanto mais solto tiver, mais probabilidade tem de perder. Certo? E esse aqui é um de fixação. E tem parafuso aqui para sobrepor. Da mesma forma, é um interruptor simples.
Correto. Olha, o circuito em cima, só deixa eu te falar duas coisinhas, tá? No diagrama, nós temos um disjuntor, Mostrar o disjuntor. tá? Temos um disjuntor monopolar, tá? Temos também entrada e saída, padrão internacional, entrada ímpar, par. Logicamente que no painel, Daniel, você nunca vai colocar o disjuntor de ponta cabeça. Sim. Uma que afeta no seu funcionamento também. Sim. E uma dúvida, no caso do disjuntor, na parte residencial, sempre alimentação na parte de cima ou na parte de baixo? A alimentação tem que entrar na parte superior. Sim. Existe uma identificação padrão internacional, entrada 1 e 2, porque eu posso estar usando algo na área industrial. Correto. Certo? Sempre assim. Mas por que isso não pode ser invertido? Pelos contatos da paleta interna, aonde tem um equipamento de junção bimetálica e faz a leitura da temperatura em função da corrente. Então tem muito disjuntor que começa a pretejar aqui, o famoso mau contato, né? Certo. Às vezes também acontece pretejar aqui porque está ligado errado. Ah, tá, entendi. É em pé ou deitado? O correto depende do painel, nesse caso. Aí é um outro caso, entendeu? Tá? A gente vai ver mais à frente. Tá. Nesse esquema tem um disjuntorzinho simples. Ele vem do quadro de distribuição, ele tem a função de 10 amperes. É o máximo que ele vai suportar. Por que 10 amperes, sabendo que a lâmpada consome muito pouco, Daniel? Seria... A lâmpada consome praticamente não mais que meio ampere. Seria, no caso, devido ao arco? Não. Vou Não te explicar para seria. você. O disjuntor, ele não tem a função de proteger a lâmpada, Protege. a carga. Certo. Ele protege a fiação. Então o disjuntor está limitado à corrente máxima da carga e à condição máxima aonde o condutor, nesse caso fase, suporta. Ah, entendi. Se eu tiver um condutor que suporta 15 amperes, eu vou colocar disjuntor de 16 amperes. Olha, 16 amperes é 1 ampere acima do que ele suporta. O que vai acontecer? Sobrecarga. Muito perto, né? Sobrecarga, temperatura. Temperatura, incêndio. Então, eu coloco um disjuntor abaixo. Se ele tem 15 amperes, disjuntor de 10 amperes. E eu também nunca posso colocar um acima, né? Não, é perda de tempo. E outra, antes que esse disjuntor aqui vire uma labareda quente, o disjuntor não caiu ainda. E devo dizer também que é o seguinte, sempre um disjuntor de qualidade. Sim. Tem disjuntores aí no mercado que não tem qualidade e não são acionados dentro dos seus parâmetros. Então, fica difícil. É, correto. Em função ao preço, mas... Tem que tomar muito cuidado, pessoal, que a parte elétrica realmente tem que ter qualidade em virtude da segurança. Exatamente, tá? Inclusive, a empresa tem seguros, né? Com certeza. Se tiver uma avaliação de um incêndio e o seguro notar que a parte elétrica foi a culpada e está errada, vai ter problema com o seguro. Com certeza. Aí, quem é que fez? Problema, Certo? né? Então tem que ser feito. Então temos um disjuntor que protege quem? O condutor. Tá? Esse disjuntor protege a carga máxima do condutor, não a carga do circuito. Ah, mas eu tenho um monte de lâmpadas que ultrapassa 10 amperes. Então seu circuito está mal dimensionado. Você Correto. precisa ter um dimensionamento melhor. Ok, pessoal? Foi um pouco longo, mas estamos iniciando também as duas coisas junto. A representação multifilar e a representação unifilar. Correto. Bom, pessoal, chegando aí a mais um diagrama, né? Um diagrama de elétrica residencial e predial de número 11. Você aprendeu aí sobre a parte multifilar e a parte também a representação unifilar. O Daniel, mas cadê o diagrama elétrico residencial e predial número 10? Olha, vamos entender de uma forma. Sim. O curso MIDI ele abrange toda a parte de diagrama. Sim, desde Então a gente vai parte... levando blocos em blocos, correto? Correto. Para que tenha um entendimento, porque senão fica muito maçante só numa coisa. Então é um curso só. Ele é o número 11, porque agora começamos um setor da elétrica predial e residencial. Sim. Tá? E antes já estava dando uma iniciação na parte de comando elétricos. E assim a gente vai mais um pouco, depois vem a parte de instrumentação, né? E a gente vai fechando esse círculo, a gente retorna de novo já, e sempre vai ser o número sequencial. Lembrando que o método MIDI, explica para o pessoal que está assistindo aí. O método MIDI foi criado para interpretar diagramas.
técnicos, tanto na área de comandos elétricos, elétrica residencial, eletrônica, automação, instrumentação e outros, né? Todos que a gente encontra aí no dia a dia, né? Da indústria, da empresa. E temos uma dificuldade, né, Daniel? O pessoal que é técnico na área de elétrica, já até um pouco mais experiente, vamos assim dizer, também tem uma dificuldade na interpretação de simbologia. Então, o método MIDI veio para suprir essa necessidade, correto, Daniel? Correto, pessoal. É isso aí. Não vejo a hora de chegar no diagrama número 12. Ok, então vamos lá. Até a próxima.